Fala, Cazé. Boa tarde. Boa tarde, querido. Cazé, a gente pode analisar essa situação por dois ângulos, pelo que o presidente Lula tem falado e pelo trabalho diplomático do Itamaraty. Como você já disse, o presidente Lula veio modulando o discurso dele sobre a Venezuela. Ele começou recebendo o Maduro com tapete vermelho aqui em Brasília, e até recentemente estava se dizendo assustado com as declarações do Maduro sobre banho de sangue, caso Maduro não vencesse as eleições, criticou a dificuldade da oposição se credenciar para a corrida eleitoral, mas agora, depois da eleição, disse que não vê nada de anormal acontecendo na Venezuela, e que se a oposição tem dúvidas ali do resultado, que acione a justiça, né? Assim, foi isso que o presidente quis dizer, resumindo aqui a entrevista que ele deu a uma filial da Globo nessa semana. É, Só que essa fala é desastrosa, porque a situação na Venezuela não tem nada de normal, né? Para uma democracia, não é normal você ter dificuldade com a eleição, um cenário que não tem transparência do resultado das eleições, de como se deu o processo eleitoral. Depois da eleição, 7 países, né, representações diplomáticas, pelo menos, foram expulsas da Venezuela. Protestos com morte, perseguição a opositores, isso não é normal, né, numa democracia. Esse cenário é normal numa ditadura, num regime autoritário. Numa democracia, não. Né? E chama a atenção o presidente Lula normalizar uma situação dessa, inclusive porque ele já foi preso na ditadura militar do Brasil e resistiu a uma tentativa de golpe em janeiro de 2023. Então, o presidente Lula sabe, na prática, o que é um regime democrático, né, um país democrático e um regime ditatorial, um regime autoritário que rompe com a ordem institucional, com a Constituição de um país. Né? Durante a semana, o presidente teve uma conversa com o presidente americano Joe Biden, falaram sobre a importância da divulgação das atas do Conselho Nacional Eleitoral, né? Grosso modo, é como se fosse uma justiça eleitoral da Venezuela, mas as falas do presidente sobressaem a esses posicionamentos escritos, né? Porque vai na contramão do que as forças democráticas defendem na América do Sul, na América Latina, e inclusive a esquerda latino-americana, nos últimos anos, vem criticando o regime de Maduro, né? É algo que não vem sendo aceito mais, e o presidente, eventualmente, dessas escorregadas, passa um pouco de pano para o regime Maduro, então isso repercute mal, né? O Planalto sabe que isso repercute mal, inclusive essa modelação do discurso se deu ao longo dos meses, é, por identificar que isso repercute na popularidade do governo. Tem uma queda de popularidade do governo quando essas falas são ditas, né? Mas isso foi o presidente Lula. E é importante destacar também a atuação do Itamaraty. O Itamaraty adota mais cautela, né? Os posicionamentos do Itamaraty vão na linha de que acompanham com atenção esse processo e aguardam a publicação dos dados do Conselho Nacional Eleitoral, que o Itamaraty considera indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do pleito. Estou lendo aqui uns trechos das notas do Itamaraty. E vou destacar que esse esforço, essa cautela diplomática, tem um reflexo interessante, né? Entre os países que tiveram corpo diplomático expulso da Venezuela está a Argentina. E o Brasil, a gente tem até a imagem, assumiu a representação diplomática da Argentina na Venezuela. Né? Tem até a imagem da bandeira brasileira hasteada nas dependências diplomáticas da Argentina em Caracas. O presidente Javier Milei da Argentina elogiou o Brasil, não o presidente Lula, né? Não citou o presidente Lula, os dois não se dão muito bem, até hoje não se encontraram para uma reunião bilateral, mas teve esse gesto do Brasil, diplomático ali, importante aqui para o cenário latino-americano, né, para a América do Sul, e junto à Argentina, que é um parceiro diplomático comercial fundamental para o Brasil, e o reconhecimento do Milei ao esforço diplomático do Brasil. O presidente Lula fez esse discurso que foge um pouco do que o Itamaraty tem feito, dessa atuação que está acontecendo, e por isso que ganha tanta repercussão a fala do presidente Lula. A situação, Casé, ainda é muito incerta, né? Tem cobrança dos Estados Unidos, de outros países do mundo, pela transparência, para ter mais uma garantia, né, de como se deu essa corrida eleitoral. O cenário ainda muito incerto, muita indefinição e muito trabalho diplomático acontecendo.
a gente continua acompanhando aqui para ver os desdobramentos dessa crise e os reflexos disso no Brasil e na política brasileira. Valeu, Cazé. Um abraço.